pergunta é sobre como tu tá, né, cara? Depois do jogo contra o Vila Nova, a gente conversou contigo na Zona Mista, tu disse que poderia até ficar de fora da partida, que o Renato conversou contigo por telefone, pediu para tu jogar 45 minutos. Essa semana tu deu um susto, né? Questão do joelho. Ontem até vi tu colocar a mão na panturrilha, levar uma massagem. Como é que tu tá fisicamente? Aguentaria 90 minutos para esse domingo? Aguentaria sim, eu estou pronto para jogar esses 90 minutos, ajudar o Grêmio num jogo importante, que é contra um concorrente direto para o acesso. Falando do jogo passado, isso aí foi uma conversa conjunta entre preparação física, fisiologia, e o Renato tinha acabado de chegar, até porque nós tivemos uma viagem em Criciúma e depois eu também estava mal, não tinha dormido bem uma noite anterior. E foi uma decisão conjunta de jogar um tempo só e como o Renato já me conhece muito bem e a gente sempre teve um bom diálogo, eu fui e falei para ele a minha posição, me conhecendo e ele também me conhecendo, e a gente achou melhor jogar um tempo só, mas a respeito também dessa semana, foi mais um sustinho ali, acho que às vezes a gente sai de um treino para realmente não machucar de vez, mais para evitar um tipo de lesão, e foi isso que aconteceu. Senti uma dor, saí, tratei e estou bem para esse jogo, isso que é importante. Tudo bom, Edilson? Boa tarde. Joia, boa tarde. Quero que tu fale sobre a diferença que deu já no vestiário a chegada do Renato, está de aniversário hoje, né? E em relação à parte anímica, o que mudou para vocês, questão da confiança, a gente já viu vocês se apresentando de uma forma diferente, assim, no último jogo, né, contra o Vila Nova, que ele já era o técnico, embora acompanhando a distância. Então eu queria que tu falasse sobre isso, a importância do Renato para essa mudança do Grêmio, o quanto tem feito diferença. O Renato, todos nós sabemos, vocês da imprensa que trabalham bastante tempo aqui, pelo tanto de tempo que ele trabalhou, eu que já trabalhei com ele quatro vezes, como ele deixa o ambiente de trabalho. Então essa aí é a alegria, acho que também tem que ser não só pela troca de treinador, eu acho que a alegria tem que ser por representar um grande clube, por estar no dia a dia, por estar bem, estar com saúde, tem que trabalhar. Acho que essa alegria tem que vir de dentro, não só pela mudança de treinador. É que às vezes acho que acontece uma troca e às vezes a gente sofre um pouquinho mais ali, às vezes todo mundo pensa que é só por causa do Renato, mas eu acho que é pelo ambiente de trabalho. Nosso grupo é muito bom. É claro que o Renato se torna um ambiente cada vez mais leve, mas acho que é isso aí. Oi, Edilson, eu queria insistir um pouquinho mais nessa sua questão física, de como você está, porque já se passaram 28 rodadas, né? Você jogou 8 jogos. Como é que está a sua condição? Você está de fato em forma agora? Muitos torcedores criticam que você jogou muito pouco. O que você pode falar para a gente sobre isso? Acho que esse é um ponto que eu até queria expor, entendeu? Porque às vezes o pessoal joga na preparação física, isso, aquilo, não. E eu assumo totalmente a bronca, de repente, da minha situação. Eu acho que foi de repente, até um erro até meu das minhas férias, porque eu fiquei 3 meses parado e de repente treinando, correndo, e de repente não fiz tanta academia, não fiz uma pré-temporada. Acho que quase todos os anos da minha carreira eu sempre tive a oportunidade de jogar de 30 jogos para cima, uma média de 35 a 40 jogos. A temporada passada eu joguei isso daí. Uma das coisas que o ex-diretor nosso, o Denis, colocou, quando a gente conversou, teve uma reunião na minha volta, que ele falou que eu me machucava muito. E eu fui e falei para ele, professor Denis, acho que você está enganado, porque eu fiz 40 e poucos jogos na temporada passada. E eu acabei vindo para cá e tendo 2 lesões seguidas. Eu tive uma lesão que de repente eu voltei um pouquinho antes, foi contra o Vasco, que a gente estava num momento muito difícil e até tinha probabilidade do Roger cair naquela rodada, e eu não achava justo. O Roger, que tanto brigou para eu vir, eu não assumi minha bronca, mesmo estando meia boca naquele jogo lá. Então acho que eu errei pela vontade de repente querer ajudar, e voltei, sobrecarreguei a outra coxa, acabei tendo a outra lesão na outra coxa. Então, como eu disse, eu assumo todo o erro
por de repente tá esses 3 meses de férias, e até mesmo porque eu estava em Atlântida e não tem muitas academias boas em Atlântida, então isso dificultou um pouco. A gente corre, a gente tenta fazer o máximo, mas não é igual você faz uma pré-temporada junto com os outros atletas. Já tenho 36 anos e pesa cada vez mais, então eu tenho uma grande certeza que se eu tivesse feito uma pré-temporada seria tudo diferente, e eu teria, acho que, machucado menos e de repente ajudado um pouco mais. Agora, falando do agora, eu tive um tempo, acho que essa é a única vez que eu tive 9 semanas seguidas trabalhando sem estar machucado. Então acredito que eu posso dar essa sequência aí nessa reta final e posso ajudar o Grêmio nessa reta final. É isso que eu espero, é isso que eu penso, que eu possa pelo menos fechar com chave de ouro esse ano. Boa tarde, Edilson. O Grêmio está com acesso já encaminhado para a Série A do ano que vem, mas ainda não venceu os confrontos diretos contra os adversários do G4. Como que isso impacta vocês e o que o Grêmio vai ter que fazer para conseguir contra o Vasco justamente essa primeira vitória? Eu sempre digo que eu acho que de repente a gente não está no auge, a gente não teve um auge esse ano todo em termos de jogo, de tudo. Mas mesmo assim a gente se manteve ali no G4 e se manteve de repente até uma distância para o 5º colocado. Você venceu ou não ali o pessoal dali de cima, acho que não muda muito. Acho que o que mais muda é você tentar distanciar, até porque o Cruzeiro está muito distante, você distanciar o quanto mais ali do 5º colocado para ter esse acesso. São jogos grandes, esse jogo contra o Vasco aí vai ser um grande jogo. A gente desde já espera e tem certeza que a arena vai estar linda e vai estar cheia. Como eu já participei de grandes jogos ali, eu sei como que é esse ambiente de pegar o estádio lotado e tá aquela concentração e tudo nos favorecendo. Então a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo no domingo diante do nosso torcedor. A volta do Renato, que a gente possa de repente dar esse presente de aniversário para ele, que é um cara que ama bastante o Grêmio e tem uma história maravilhosa aqui dentro. Edilson, eu gostaria de falar do teu futuro. Tu pensa em uma renovação ou o que tu espera do teu 2023? É muito difícil por mim, na hora eu ficaria aqui, encerraria a carreira aqui, de repente mais um ano e depois encerraria. Mas é muito difícil falar isso. Diante das circunstâncias que aconteceram esse ano, sem sombra de dúvida, eu também fiquei muito triste por tudo que aconteceu nesse ano comigo, de lesões. Então, por isso que eu estou tentando esquecer o próximo ano, estou tentando pensar nesses últimos 10 jogos, que são 10 finais para a gente, e tentar ajudar ao máximo meus companheiros, o Grêmio, para que a gente consiga o acesso tão difícil como a gente já viu clubes como o Vasco, está na Série B já há alguns anos, o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, e que a gente possa cumprir o nosso papel de botar o Grêmio onde o Grêmio merece e nunca deveria ter saído. A respeito do futuro é muito, muito complicado, eu falar algo e depois, sei lá, mudar essa rota aí. Então vou deixar mais para que eu possa seguir o que eu tenho hoje em mãos, que é esse meu resto de contrato, esses 10 últimos jogos, e fazer o meu melhor com essa camisa, para que a gente possa deixar essa imagem boa. Edilson, boa tarde. Você falou há pouco, né, sobre a questão das suas lesões, não fez uma pré-temporada, depois infelizmente teve 2 lesões em sequência, mas treinou bastante agora, está recuperado, vai jogar no domingo e faltam 10 rodadas, né, para o campeonato acabar. O torcedor do Grêmio pode contar contigo nessas últimas 10 rodadas, tu está bem fisicamente, tem como garantir que vai ser titular nesse restinho de Série B ainda? O Renato vai me dar uma dura depois aí, pessoal. Pega a prancheta aqui e assume, né? Mas eu vou fazer de tudo para ajudar o Grêmio, entendeu? Eu cravar que eu vou ser titular é um desrespeito muito grande com meus outros companheiros de posição. Mas eu vou fazer o meu melhor, vou estar preparado para que eu possa ajudar o Grêmio de alguma forma. Então é isso que eu penso, de estar treinando bem, de estar sem dor e estar melhor fisicamente para poder ajudar os meus companheiros. Faltam 10 jogos, são 10 decisões para nós. De repente, se a gente conseguir umas vitórias seguidas aí, a gente
possa conseguir o acesso antes. Acho que esse é o nosso pensamento. É matar, fazer o melhor jogo da nossa vida contra o Vasco no domingo. Depois sim pensar no Novo Horizontino e assim por diante. Acho que esse tem que ser o pensamento de todos que tá aqui agora. Acabamos de ter uma mudança de treinador. Então a gente espera que esses 10 jogos aí a gente possa fazer, cada um olhar para dentro de si, fazer o nosso melhor, tirar o algo a mais para ajudar o Grêmio. Oi, Edilson, boa tarde. A vinda do Renato, ela também, entre outros fatores, foi para aproximar o torcedor também um pouco do time, né? Trazer a torcida para perto. E você falou que venceu os jogos grandes, ele em termos de tabela, eu entendi o que você falou, em termos de tabela o Grêmio se manteve ali no G4 e tal. Mas vencer um jogo como esse, contra o Vasco, com a arena lotada, você é um cara experiente, o quanto que isso pode ter feito também para acabar de vez com a desconfiança do torcedor? O torcedor já está próximo agora com a vinda do Renato, mas vencer um jogo como esse, o Grêmio ainda não venceu, né? Não venceu o Bahia, não venceu o Cruzeiro. Quanto que isso pode acabar com qualquer desconfiança e o torcedor ficar de vez nesses 10 jogos que faltam ao lado do time? E se você puder acrescentar, alguém teve coragem de dar um trote no homem lá dentro, lá do aniversário, não? Responder de trás para frente. Eu cheguei nele de manhã, falei, 60, hein, professor? Já vou deixar os ovos separados ali, né? Ele falou, pô, esse cabelo maravilhoso meu aqui, tu quer estragar? Aquela resenha dele de sempre, né? Mas dá um respeito muito grande, é um cara que, como eu falei, trabalhei bastante tempo com ele. A gente tem essa amizade ali, esse respeito, mas é um cara muito maneiro, muito bom de se trabalhar, então a gente deseja sempre o melhor para ele. Eu acho que essa vitória diante do Vasco, a gente sabe que o time do Vasco também, ainda mais que mudou o treinador agora, vai estar com uma motivação extra. Chegaram jogadores também de qualidade ali no seu elenco. Então a gente espera que toda essa atmosfera que vai ter na arena no domingo, que a gente traga para o nosso lado em termos de confiança, de tudo. Eu acho que você venceu um jogo grande como esse, como o Vasco, sem sombra de dúvida, vai dar uma confiança extra para o restante da competição. A gente sabe o poder que o Renato tem de trazer essa energia positiva e de mobilização com o torcedor, e o torcedor já está comprando esse barulho aí para que lote a arena. Então a gente espera sim uma festa linda, a gente espera que o nosso torcedor venha, que nos apoie como sempre vem nos apoiando, e que a gente possa fazer o nosso papel, fazer um grande jogo, que eu acho que isso é primordial para que a gente dê essa arrancada agora na reta final e cresça cada vez mais para o nosso objetivo no ano e eu acho da temporada. Edilson, a gente já falou aqui sobre o efeito Renato, pela figura dele, pela relação que ele tem com vocês, mas eu queria que tu, até onde pudesse, falasse um pouco sobre como é que foi a conversa com ele, pensando nesse jogo contra o Vasco. O que ele falou para vocês, essa sequência de 10 jogos, o que ele tem em mente para o jogo contra o Vasco, como é que foi a conversa de vocês planejando essa abertura contra o Vasco dessa sequência final? Poucos. A gente já conhece, pelo menos a maneira dele trabalhar, a grande maioria do grupo ele já conhece a maneira dele trabalhar, a maneira de taticamente dele também, mas eu acho que o que ele mais passou foi essa confiança que muitos têm, porque às vezes a gente até estava comentando que a gente tem que entrar e jogar os jogos na arena ali soltos, e não trazer um peso para si. E isso a torcida estava cobrando um pouco, e de repente com a vinda do Renato, ela esteja cada vez mais ao nosso lado, a gente mostrando o nosso papel, que é isso o mais importante. Então acho que o que ele tentou passar para nós é essa confiança, esse amor que o torcedor do Grêmio tem. O torcedor do Grêmio, sem sombra de dúvida, está muito machucado pela temporada passada ainda. Isso é inevitável. Mas acho que essa confiança que o Renato nos passa, de
essa segurança que ele nos passa, isso é primordial para que a gente tente executar da melhor forma possível as jogadas. Eu acho que ter a lucidez ali durante o jogo, de tentar um drible, eu acho que essa confiança que ele passa ali é muito importante para que a gente possa tentar mais durante os jogos, até jogadas mais difíceis do meio para frente, e que a gente possa jogar solto. Ele sempre diz que a responsabilidade sempre é toda dele, e ele compra sempre o barulho com todo mundo, até mesmo com vocês da imprensa, sobre isso daí. Então acho que essa segurança que eles nos traz é muito importante, para ainda mais para essa reta final, uma reta de final de pressão. Jogar no Grêmio é sempre uma pressão muito grande, então a gente tem que estar tranquilo e resguardado por lá de fora. Edilson, boa tarde. Queria te perguntar o seguinte, no ano passado, né, enfim, no começo desse ano teve muita pressão por o Grêmio estar jogando uma Série B, né, e a torcida também muito machucada, como tu falou agora há pouco, e acho que a tua contratação, o cara multicampeão com a camisa do Grêmio, conhece muito bem o ambiente aqui, foi muito também para ajudar, né, dentro do vestiário, principalmente os jogadores mais novos, tendo em vista que o elenco do Grêmio, apesar de ter caras experientes, tem também jogadores mais novos. Queria saber como é que é a tua atuação, a atuação do Edilson, né, no vestiário, com os meninos, essa orientação toda, como é que é essa resenha, essa conversa com eles para deixar eles tranquilos para poder atuar bem? Então a gente encontrou um vestiário realmente com bastante garotos subindo, e eu acho que eles têm que entender a grandeza que é o Grêmio, o que representa essa camisa, que não é só simplesmente entrar e jogar, é você representar milhões de torcedores, uma torcida fanática, uma torcida que sabe valorizar até mesmo seus ex-atletas, seus ex-jogadores, uma torcida que estava acostumada a ganhar títulos grandes, e então com certeza é uma decepção muito grande esse rebaixamento, mas acho que para eles são oportunidade, então acho que eles têm que agarrar, fazer desse ano um melhor ano da vida deles, tentar agarrar essas oportunidades o máximo possível, porque você está jogando num grande clube, a visibilidade é muito grande, e aí vem o lado da pressão, né? Então eles têm que se acostumar na carreira, a se sentir pressionado e tentar sair dessas situações adversas. Assim é na vida, não é só no campo de futebol. Acho que essa pressão a gente tem no dia a dia, e a gente tem que saber sobressair o máximo possível dentro delas. E quando está bem, tentar não se empolgar. Acho que esse que é um ponto fundamental que a gente tem que passar para os meninos. Que quando você está pressionado, você tem que ter a segurança e a tranquilidade que você pode reverter essa situação. Por você estar num grande clube. Quando você está meio que empolgado, a gente tem que tentar dar uma freada neles, até mesmo nosso ego, porque a gente não é nada sem outro companheiro, a gente não faz nada sozinho, isso aqui é um grupo, então quando perde, perde todos, e quando ganha, acho que não é só um que tem que ser levantado. Então acho que esse é o pensamento que a gente tenta passar para manter um equilíbrio na vida e ter uma tranquilidade boa para trabalhar. Boa tarde, Edilson. Nós falamos muito da questão do fator Renato, que mudou o anímico, mas o adversário, o Vasco, também mudou o treinador, o Jorginho vai estrear. Então como é que é enfrentar um adversário que teoricamente vai ter a mesma motivação, e se a comissão passou alguma orientação para vocês quanto a isso? Então, foi o que eu falei no começo, o Jorginho também é um grande treinador, e certeza que eles vão ter uma motivação essa, e a gente espera que seja um grande jogo, diferente de algumas equipes que vêm jogar aqui dentro da arena, que vêm fechado para jogar por uma bola. O Vasco também tem uma camiseta muito pesada, uma camiseta muito grande, tem jogadores de alto nível do outro lado também, então a gente espera que seja um jogo mais aberto, que seja um jogo bonito. Claro que eu sempre tenho que pesar para o meu lado, que a gente vença, né? Mas que seja um jogo bonito. Acho que é esse o mais importante para o futebol. É você ter um espetáculo bom para o torcedor, ainda mais para o torcedor do Grêmio. Então a gente sabe que eles vão ter uma motivação extra pela troca do Jorginho. O Jorginho também é um grande treinador, mas que o papai Renato vença. Valeu, Edilson. Obrigado, pessoal.